Essa aula não era pra ser gravada não, porque olha, já parei várias vezes, o celular já ficou com uma memória cheia umas 2 vezes, não sei, já apaguei todos os arquivos, não sei o que é. Agora o celular caiu, enfim, vamos nessa. Então assim, eu trouxe o conto de Clarice pra gente pensar sobre esse processo de endoculturação, né? Como a gente se torna sujeito a partir da cultura, a partir dessa apreensão do simbólico, a partir da apreensão do falar, a partir da apreensão do ser, né? A gente é a partir da cultura, a partir dessa construção do ser simbólico, da subjetividade. Eu me torno Charlene, eu não nasço Charlene, eu fui batizada como Charlene, e esse processo de construção de identidade que eu sou hoje, o modo como eu visto, como eu penso, como eu sinto, como eu me relaciono com as pessoas, essa construção subjetiva de quem eu sou, foi um processo de construção simbólica permitido pela cultura. E é exatamente isso que a Clarice vai nos relatando, né? Primeiro ela diz o seguinte, que quando a gente nasce, nós existimos na pura essência, eu sou, na perspectiva de toda infinitude, e ela diz exatamente isso, né? O menino é um ponto no infinito, né? Ele é um ponto no infinito, deixa eu pegar aqui. Ó, lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém conhecerá o hoje dele. Ou seja, ela diz que somos atualidade. Quando a gente nasce, a gente só é o agora, né? Somos exatamente o instante presente, né? Lá está ele, um ponto no infinito, ninguém conhecerá o hoje dele, nem ele próprio. Ele só vai conhecer na medida que ele vai viver, que ele vai experimentar, que ele vai experienciar, né? Então, o que conheço dele é sua situação, ou seja, ela começa a observar aquele menino para ir compreendendo, e ela diz o seguinte, que ela só vai conseguir captar este menino à medida que ele vai se deteriorando, à medida que essa atualidade, que este agora vai se desfazendo, mas ao mesmo tempo se constituindo. Por quê? O agora já não mais já é outra coisa. E ela diz exatamente isso, né? Eu vou voltar aqui porque eu fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse conto da Clarice. Cadê? Ou seja, primeiro ela diz assim, que não pode desenhar um menino com carvão. O carvão, se a gente parar pra pensar, se a gente pegar um carvão pra desenhar, o traço do carvão vai ser um traço grosso, né? E aí, assim, é um traço com muitas experiências, fazendo uma analogia. O traço fino é aquilo que está começando. Então ela diz, olha, eu preciso desenhar um menino a bico de pena. Mesmo com a bico de pena, pois até o bico de pena, ela diz aqui, ó, não sei como desenhar um menino, sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Ou seja, é um ser que não tem experiências acumuladas, é um ser que ainda não se sabe como sujeito. Tanto é que ela não dá nome ao menino. Não é o Paulo, o José, é o menino, é apenas aquele ser, aquele instante presente, né? A gente não sabe bem a idade do menino, ela diz que é aquele menino que o dente ainda está nascendo, então, sei lá, 5 meses, 6 meses, pode ser, se a Helena nasceu, teve 9 meses, talvez, né? Os dentes aparecendo, as primeiras palavras sendo balbuciadas, enfim, para você ver como o menino ainda é a sua infinitude no espaço. Ele ainda está nesse processo de aprendizagem, certo? E ela vai dizer, este menino, aquela experiência, por exemplo, da baba que escorre e ele acha aquele instante, e ele está conhecendo aquele instante, e ele tenta captar aquele instante botando a mão sobre a baba, e depois ele tira a mão e procura a baba onde está a baba. É um processo de conhecimento, né? Parece óbvio pra gente, a baba, claro, enfim, a baba ficou grudada na mão. Enfim, esse mundo da lógica não é o mundo do menino ainda. Esse mundo da linguagem ainda não é o mundo do menino. Esse mundo feito, constituído, inventado pela cultura ainda não é o mundo do menino. Virá a ser, ainda não é. Mas o menino é. O menino é porque ele tem toda a sua beleza nesse processo de descoberta. Ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, independente da sua subjetividade estar constituída ou não. Antes mesmo dele se descobrir José ou Joaquim. Ele está vivendo e experienciando. E essa é a beleza que às vezes nós, como ela vai dizer lá, no cotidiano adulto, no tempo adulto, a gente perde. Inclusive, ele vai dizer, eu vou ler esse trecho. Um dia domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Ou seja, o que ela está dizendo assim, um dia ele torna-se-á sujeito. Um dia ele estará inserido na cultura. Um dia ele vai se reconhecer como sujeito do seu próprio ser. Ele ainda não reconhece. Tanto é que lá naquele trecho, né, que a mãe fala, é isso mesmo, filho, é fonfon. Ou seja, é o início do processo de reconhecimento dos sons, das coisas, dos estados das coisas, enfim, o reconhecimento de si próprio, né? Ele, por exemplo, o fato dele não reconhecer ainda essa subjetividade, que ele usa a fotografia dele para se esguiçar, olhando para o alto, o menino. É ele mesmo, mas ele ainda não tem essa aproximação entre o objeto e ele, entre ele
como sujeito daquele objeto. Ainda é um processo de construção. Entende? Então, ela vai dizer, justamente ela vai relatar esse processo de aculturação, de endoculturação, esse processo de assimilação, esse processo de aprendizagem da cultura através da linguagem, através do mundo simbólico que nós, seres humanos, inventamos. E ela vai dizer, um dia domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo, pois assim fizemos conosco e com Deus. O próprio menino ajudará a sua domesticação, ou seja, ele também está querendo compreender este mundo, né? Ele está se esforçando, ele está se esguiçando, ele está olhando, ele está observando, ele está sentindo, né? O próprio menino ajudará a sua domesticação. Ele é esforçado e coopera. Coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para o seu autossacrifício. Ou seja, o que ela está dizendo assim, é para a sua própria morte desse ser atual, desse ser que é instante, desse ser que percebe o aqui e agora, né? E às vezes quando a gente se torna adulta, às vezes quando a gente se torna pessoas inseridas na cultura, às vezes a gente não alimenta esse instante, esse lugar da curiosidade, né? Do despertar para todos os detalhes, para todas as nuances que a nossa vida carrega. Às vezes a cultura pode ser uma armadilha, que é isso que ela está querendo dizer, no sentido de nos tornarmos automáticos na recepção dos nossos sentidos. E a gente precisa ter cuidado, quer dizer, a cultura ela precisa ser um lugar de transgressão, ou seja, tem que ser um lugar de identificação, de decodificação da vida, mas ao mesmo tempo de criação da vida. Que a gente não possa se condicionar àquilo que está posto, àquilo que está inventado, e simplesmente como não existisse novas descobertas, como não existisse um novo mundo a ser descoberto e a ser construído pelo nosso instante, pela nossa finitude, pelo nosso aqui e agora, por essa nossa percepção que é atual, né? E é tudo isso, é esse jogo, essa incongruência entre uma coisa e outra que ela está refletindo, né? O quão valoroso é o menino no seu instante presente. E quando ele é tomado por esta cultura, quando ele é tomado por esta humanidade, o tornar-se humano, que pode ser apagado este menino que nasceu agora, né? Na sua simples atualidade. E aí ela vai revelando e descrevendo, ela vai descrevendo essas atualidades neste conto. Então nós temos a narradora, o menino e a mãe se relacionando neste conto, né? Se relacionando porque a narradora tem uma ação, ela quer desenhar o menino. Então, eu acho esse ponto belíssimo, justamente para a exemplificação desse processo de endoculturação, esse processo de aprendizagem. Ultimamente, ele até tem treinado muito, e assim continuará progredindo até que pouco a pouco, pela bondade necessária com que nos salvamos, ele passará do tempo atual ao tempo cotidiano, ao tempo conhecido, né? Ao tempo formatado, da meditação, ou seja, desse sentir o estado presente, à expressão, ou seja, à linguagem, ao falar, ao se articular, né? Dentro de um sistema de comunicação já instituído dentro da cultura, da existência à vida, fazendo o grande sacrifício de não ser louco. E não sou louco por solidariedade com os milhares de nós que para construir o possível, ou seja, para construir a realidade social, o concreto, né, também se sacrificaram. A verdade que seria uma loucura. Então, assim, ele vai contando, o conto vai se desdobrando, né? Nessa primeira imagem da narradora que quer desenhar um menino, mas pensa bem se desenha com carvão e sabe que não pode desenhar com carvão porque a ser ainda está na sua fase inicial, e aí pensa que pode ser o bico de pena, mas também o bico de pena pode borrar, né? Lugares que ainda não são conhecidos, né? Enfim, tudo é o instante presente, tudo é a atualidade. Isso é uma metáfora, né? Que ela utiliza entre o carvão e o bico de pena. Então, gente, eu acho que é isso. Deixa eu só falar uma última coisa. A Clarice, eu disse que Clarice veio morar primeiramente em Maceió, e tem uma obra da Clarice que é recorrente nos vestibulares, A Hora da Estrela, em que a personagem é alagoana, ou seja, ela migra para o Rio de Janeiro, é uma datilógrafa, e o sonho dela é ser atriz de cinema. Então, assim, vamos procurar essa escritora que fala um pouco de nós, né? Fala um pouco dos alagoanos, né? Na figura da migrante que é a Macabeia, certo? E fala da alma humana, porque todo o seu percurso literário é justamente para decifrar todas essas minúcias da alma humana, dos nossos sentimentos, essa profundidade simbólica que nós carregamos, né? E que constitui cada um de nós, e que faz com que a gente seja a gente mesmo, certo? Então, procurem lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gostaria de falar mais, porque assim, se for para falar de Clarice, eu falo. Mas enfim, um livro que eu gosto muito da Clarice é Água Viva. É um romance da Clarice, certo? O primeiro romance da Clarice foi Perto do Coração Selvagem, eu acho que é... Deixa eu ver, viu aqui? Primeiro romance da Clarice Lispector, Perto de um Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem, é isso mesmo. Foi publicado em 1944. Foi a primeira produção da Clarice para o grande público.
certo? Então é isso, gente. Fiquem bem, aproveitem, leiam o conto vocês mesmos, tenham essa experiência de ler linha por linha, certo? Compreender, reler o texto, para depois que vocês assistirem também esse momento de reflexão, vocês poderem produzir a redação, que vai ser a atividade desta aula, certo? Nas demais aulas foi um questionário com perguntas objetivas, e nessa vocês vão produzir uma redação com 20 linhas, refletindo esse conto e esse processo de endoculturação, esse processo de aprendizagem, com as palavras de vocês, certo? Tchau!